Demolindo tudo aí, rapaz? Brincadeira de mau gosto. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Foi dia 27 de novembro. 27 de novembro? Não. 27 de setembro. Tem quase um mês. Não lembro, foi 17. Não lembro. Quase um mês que nós interrompemos aqui a nossa série no Evangelho de Lucas. Mas nós paramos ali no capítulo 8, trabalhando a primeira parte, dos versos 1 a 3. E falamos sobre, em particular, o destaque que o Senhor Jesus dá àquelas mulheres, né? Do verso 3, são nomeadas, nem os discípulos são nomeados. E no final do verso 2, no verso 3, aquelas mulheres são nomeadas como mulheres tão importantes ao ministério público do Senhor Jesus, o ministério iniciado a Caná da Galileia, uma fase muito importante do ministério do Senhor Jesus. E ele começa de uma forma muito enfática, mais do que qualquer outro momento da sua vida pública, a ensinar por parábolas. E nós trabalhamos aqui no nosso último encontro, aqui, de quarta-feira, Jesus falando por parábolas, e a parábola tão conhecida e que nós batemos bastante aqui, sobre a parábola do semeador. Mas, em particular, no verso 10 desse capítulo 8, nós vimos que Jesus diz assim aos seus discípulos, ou dá uma informação aos discípulos que talvez eles não tivessem ou não compreendessem o que estaria acontecendo e o motivo de Jesus estar falando por parábolas. Ele diz no verso 10 aos seus discípulos que foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus a esses discípulos, aos seus discípulos. Mas aos outros, a grande massa de pessoas que vinham seguindo Jesus falaria por parábolas, para que vendo não vissem, para que ouvindo não entendessem. Eu acredito até que os próprios discípulos não compreenderam muito bem essa afirmação de Jesus naquele momento. Mas nesse bloco dos versos 4 a 15 que falamos no nosso último encontro aqui, Jesus tinha dois objetivos ao falar, ou a passar para este momento tão importante do seu ministério público, falando por parábolas ou ensinando por parábolas. O primeiro motivo óbvio era incutir, então, as verdades que envolviam o reino de Deus e a sua justiça. De forma bem prática, a parábola envolvia fatos do cotidiano daquelas pessoas, que então a ideia é que aqueles que estivessem realmente interessados em ouvir e parassem para prestar atenção às palavras que Jesus falava, ele, com aquela dinâmica metafórica, né, falando por metáforas e com parábolas, ilustrando aquele ensino, alguma realidade bem peculiar daquelas pessoas ali, eles entenderiam não somente a doutrina ou a mensagem, as verdades do reino, mas o que se faz com a mensagem do reino. Para que Deus está, então, ensinando através do ministério público de Jesus as características, as verdades dos cidadãos dos céus, com que objetivo e como isso se torna visível, claro, evidente na vida daqueles que prestam atenção, que param para ouvir e relacionam a sua vida cotidiana com as verdades dos céus. Então, esse era um grande objetivo da parábola. Um segundo objetivo aqui, nesse contexto, era para que aquelas pessoas que vinham, grande número de pessoas que vinham seguindo Jesus também, além dos discípulos mais próximos, né, aquele grupo mais imediato que estava com Jesus, aquela grande massa de pessoas que vinham atrás de alguém que poderia lhes prover com algum milagre, com alguma situação urgente, não é, que eles teriam como pedir, e quem sabe esse que vem em nome de Deus como Messias pode me ajudar, mas que não estavam nem um pouco preocupados com as verdades do reino dos céus.
mas sim se ele poderia, esse que dizem que é o Messias, fazer alguma coisa por eles. Para esse Jesus também falava, mas só deu àqueles mais próximos o conhecimento das verdades do reino. Mas para esses mais superficiais, essas verdades estariam, em vez de claras, mais ocultas nessa linguagem figurada, porque não estavam prestando atenção. Estavam ouvindo, mas não estavam atentos, não estavam querendo se relacionar com as verdades, com o conhecimento das coisas do reino. Estavam apenas querendo, de alguma forma, tirar o proveito. O que eu posso tirar de proveito disso? Até falamos ontem, lá no GECOM, sobre a fé obediente e a fé oportunista. Não é? A fé obediente, ela decide obedecer. Aquele que pratica, exercita a fé obediente, por mais desafios que ele possa enfrentar neste processo de submeter-se integralmente às verdades conhecidas, ele decide no seu coração que é aquilo que ele entende como palavra de Deus e vai num processo de santificação, lutar para praticar. A fé interesseira, a fé oportunista, é aquela que aparece no momento que lhe convém, se sujeita àquilo que lhe convém, para poder satisfazer algum interesse, alguma situação oportunística da sua própria vida. Então, dessa forma, nós falamos lá, na última mensagem, nesse bloco dos versos 4 ao 15, dessa forma o Senhor Jesus ele criou uma distinção entre aqueles que ouvem a palavra. Não sei se vocês vão lembrar disso. Aqueles que ouvem com desejo de praticar e aqueles que ouvem porque estão ali, né? Estão ali, de repente, se tiver alguma coisa que me sirva, alguma coisa que me seja útil, eu tiro, mas não tenho intenção de me sujeitar ao Senhor Jesus e das suas ordens, das verdades espirituais por ele ensinadas, eu vou fazer aquilo que me convém. Então, esses dois grupos ficaram bem destacados. Agora, Jesus vai deixar claro que este objetivo de omitir ou ocultar para esses de ouvido desatento, não falando com todas as palavras que, por exemplo, vimos lá em 1 Coríntios, aqueles que se julgavam instruídos e seguidores dos sábios daqueles dias, do conhecimento ou dos conhecedores daquele mundo, daquele tempo, sabedoria daqueles dias. Aqui tinha um grupo talvez semelhante a esse, que ouviu Jesus falando a linguagem popular dos pescadores. Não queriam esse, eles não estavam atrás de um Jesus pescador, eles estavam atrás, principalmente os judeus, ouvindo a mensagem do reino, eles não estavam atrás de um Jesus vindo de burrico, falando com pescadores. Eles queriam um general, eles queriam um comandante, queriam um batedor, um homem de guerra. Então Jesus falando a linguagem mais própria do povo, então aí muitos ouviram apenas por ouvir. Porque se dizia, então, o Messias, quem sabe é mais um que diz que é Jesus. Isso possivelmente também aconteceu. Mas Jesus deixa claro aqui dos versos 16 a 21, que quando ele decidiu falar esta linguagem, que não deixaria claro para muitos a sua palavra, as suas verdades, porque não estavam interessados em ouvi-lo. E para outros que estariam realmente interessados, ela estaria transparente. Mas ele vai deixar claro que essa mensagem ela é a verdade de Deus e o objetivo não é que ela esteja escondida, mas que agora, neste momento, no momento inicial, era importante que apenas que os discípulos tivessem conhecimento dos mistérios do reino. Mas agora em diante ele vai dizer que essa mensagem não é para ficar escondida, mas ela é para ficar muito bem exposta. Então havia um propósito temporário também naquela situação e vamos pensar nisso à medida que vamos entrar no texto. Vamos ler juntos, então, dos versos 16 ao 21. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo,
mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém que disse: tua mãe e teus irmãos estão lá? Ou alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Oremos. Santo Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus mais uma vez. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um aqui e peço, ó Pai, que nós estejamos com os nossos ouvidos completamente abertos e predispostos para não somente ouvir, mas desejosos de que as verdades bíblicas aqui anunciadas façam parte da nossa vida. Assim eu te peço, ó Deus, pela vida de cada um, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. No verso 16, nós vemos que o ensino do Senhor Jesus, as verdades ensinadas pelo Senhor Jesus, elas são figuradas por Cristo como luz. Eram como luz. E a luz, obviamente, ela não tem o propósito de não fazer outra coisa a não ser o quê? Clarear. Não é? Então a luz, ela não se destina, ela não tem como objetivo esconder nada. A luz que o Senhor Jesus ilustra aqui nessa nova parábola, como sendo as verdades que Cristo vem anunciando, elas são luz, ou ela é luz, ela é para ser colocada do lado de fora, dentro da figura usada no verso 16, onde as pessoas, então, que estando na escuridão, vão poder se beneficiar desta luz. Então não é algo que eu tenho e posso reter dentro de uma caixa de sapato, ou dentro dos meus interesses, ou dentro da minha casa. A luz do conhecimento de Deus, das verdades das Escrituras, elas têm o propósito como luz de não permitir que as coisas fiquem escondidas, não vistas. E do lado de fora da casa, para que quem precisar da luz na sua escuridão de alma possa se beneficiar da luz de Cristo, das verdades da palavra de Deus, das verdades do ensino de Cristo Jesus. Mas só aqui a gente já tem aplicações abertas para fazer, né? Mas vamos continuar, mais adiante eu vou entrar em mais detalhes. No verso 17, Jesus diz que nada que em algum momento esteve escondido, como o Senhor diz no verso 10, né? A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas para que eles vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então isso nos deixa clara a ideia de que em algum momento desse anúncio do Evangelho, que Jesus apresentava a mensagem, os mistérios do reino de Deus, verdades do seu ministério público, dos eventos da sua vida pública que estariam por vir, isso foi dado apenas no primeiro momento aos discípulos. Todos os demais que estavam naquele contexto ali de vir seguindo Jesus, num primeiro momento não estavam dentro de uma estratégia divina, expostos a esse conhecimento, e aqui nós já vimos a questão questão do interesse do ouvir, que vai ser melhor destacado no verso 21, mas o objetivo também era, ao falar essa linguagem das parábolas, era, por algum tempo, deixar essa mensagem não tão acessível, mas que no momento certo ela seria levada para fora. O fato é que Jesus ele não estava revelando os mistérios do reino de Deus aos seus discípulos com o objetivo de que eles escondessem as verdades do reino dos céus, as verdades que Jesus veio anunciar na sua vida pública, no seu ministério público, na sua morte e ressurreição. Obviamente,
propósito de anunciar aos discípulos no primeiro momento não era que eles escondessem a verdade, mas que naquele momento aquelas verdades eram para eles, para que eles compreendessem o propósito da vinda de Jesus. E vou dizer mais adiante um dos porquês disso. Mas tem algo que o Senhor Jesus diz no verso 18, que é onde nós normalmente tropeçamos. Agora, por exemplo, eu acredito que os irmãos estão ouvindo, não é? Mas parece que o Senhor Jesus ele deixa explícito que há uma diferença entre ouvir e ouvir. Há uma diferença importante. Os discípulos foram exortados no verso 18 a ouvir. Uma coisa que, a princípio, ela é óbvia. Se Jesus está falando e tem 10 caras ou 12 caras do outro lado, parados, olhando para ele, o que se passa é, pelo menos, a informação implícita de que tem um falando e outro ouvindo, né? Não obrigatoriamente, porque não são poucas vezes que eu falo aqui, às vezes meia hora, 40 minutos, 50 minutos, pergunto na porta ali para o irmão o que eu acabei de pregar e não lembra. Então, não seria uma coisa tão absurda se esses homens estivessem ali, aparentemente ouvindo, mas não tem como ouvir com os olhos, né? Eu ouço com o quê? Com o ouvido, não é? Então, tem alguns queridos como aqueles discípulos, provavelmente, que Jesus ele anda um passo a mais e toca num pontinho delicado, olha, não me ouçam com os olhos, me ouçam com os ouvidos, para que a mensagem que vocês estão ouvindo se transforme em carne e osso, ou seja, ela ganhe vida na vida de vocês. Porque ouvir com os olhos não vai fazer muita diferença, porque o olho não escuta, o olho enxerga. Então eu creio que tem muita coisa aqui, ou algo bem implícito, talvez nem muita, uma única coisa, prestem atenção. E a ideia é que eles ouvindo bem, e as verdades ouvidas das boas novas do Evangelho, os mistérios que até então estavam ocultos e agora estão plenamente explícitos na vida pública de Jesus, e em particular neste momento da história descritos em detalhes para os seus discípulos. Eles ouvindo bem, recebendo isso como cumprimento de profecias do Antigo Testamento sobre a vinda e o ministério público de Jesus, que envolvia vida, nascimento, vida, morte, dura morte e ressurreição. Eles compreendendo o propósito da vinda, eles não teriam como questionar que aquele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então eles precisariam ouvir com o ouvido. Porque aqueles que ouvissem com os olhos iam, por alguns momentos, fazer como Pedro. Não vão te tocar não, Jesus, lembra lá? O Getsemane, quando um pouco depois do Getsemane, foram prender Jesus, Pedrão foi lá todo afoito, ainda estava ouvindo com os olhos. Até Jesus dá um chacoalhão nele, sai daqui, diabo. Ele foi o chacoalhão que talvez tenha ecoado no ouvido de Pedro durante todo o restante do seu ministério público. O potencial que ele tinha para ouvir com os olhos. Então vemos que não era uma coisa impossível, mas aqueles que estivessem realmente atentamente ouvindo o que Jesus ensinava e revelava, dava o conhecimento dos mistérios do reino, como o verso 10 nos diz, eles estariam sem dúvida alguma anunciando, promovendo, proclamando, frutificando da compreensão de estarem vivendo as realidades aprendidas. O que lhes foi confiado estava sendo então anunciado. E o Senhor Jesus diz que à medida que eles anunciassem e promovessem aquilo que recebiam, eles então receberiam mais e mais do Senhor. Então a ideia é que à medida que a verdade de Cristo ela é testificada, que anunciamos as verdades de Cristo que temos ouvido e aprendido, mais verdades de Cristo seriam a eles reveladas. Mais conhecemos do Senhor. Seria mais ou menos a ideia assim, quanto mais eu produzo fruto, mais enriquecida fica a terra de alimento, de nutrientes, para que a árvorezinha fique boa, saudável e cada vez mais frutífera. Essa é a ideia proposta na primeira parte do verso 18. Mas tem algo que nós podemos questionar ou pensar.
Mas, pastor, ainda não entendi exatamente o porquê esses mistérios do reino foram temporariamente escondidos das massas. Perdão, irmãos, vou beber uma água aqui. Por que não foi logo dito a todos? Por que somente os discípulos, até então, até aquele momento, somente eles poderiam anunciá-las? Eu acredito que o que não era tão público até aquele momento dizia respeito aos sofrimentos e à morte sacrificial de Jesus Cristo. Já dei uma diquinha sobre isso ainda há pouco, né? Eu creio que a razão pela qual esses mistérios de Deus não foram revelados a todos, apenas aos discípulos nesse primeiro momento, porque, como eu já disse, haviam muitos judeus, muitos israelitas ali querendo ver se era o Messias mesmo, se não era. E muitos deles estariam entre aqueles que o negariam publicamente, que exigiriam a sua execução, que pediriam o livramento de Barrabás e a crucificação do Messias. Muitos deles estavam ali, entre aquelas pessoas daquela massa. Então Jesus inicialmente concentrou o ensino dos mistérios do reino de Deus a seus discípulos, gradativamente a proximidade da sua rejeição e morte sacrificial, eles foram conhecendo e aprendendo. Mas essa estratégia de Jesus permitiu que aquela nação, então, incrédula, ela intensificasse os seus esforços para livrar-se daquele tipo de Messias. Por que daquele tipo de Messias? Porque Isaías 53 diz que o Senhor Jesus seria rejeitado. E essa rejeição, mesmo Jesus dizendo que ele era o Messias, como disse, né, na sua vida pública, no seu ministério público, nem disse, os seus atos disseram. Mas eles não creram, estavam entre aqueles que pediram livramento de Barrabás e a crucificação do Messias, porque não era o tipo de Messias que eles queriam. Então, um dos grandes motivos de Jesus transmitir as verdades do reino unicamente aos seus discípulos no primeiro momento é que eles deveriam crer num processo e não aumentar as áreas de rejeição que já haviam. Eu creio que houve toda uma estratégia soberana. Esse tipo de Messias profetizado por Isaías não era o que os judeus queriam. Então, esses mistérios só seriam proclamados e entendidos, como nós sabemos, após a crucificação e ressurreição de Jesus. Muitos depois creram, mas até então havia necessidade que os discípulos crescem e anunciassem, para que se os judeus crescem, seria realmente por crerem na palavra de Deus, de que o Messias viria como cordeiro e não como um general. Mas sabemos que essas verdades, para muitos, só se deu após a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. Então, o princípio foi estabelecido no final, aqui nessa segunda parte do verso 18. A quem tiver mais, lhe será dado. Ou seja, o conhecimento dos mistérios de Deus, quem creu e vive, faz parte da sua vida as verdades que envolvem a vinda do Messias, conforme profetizado no Antigo Testamento. Ele veio para morrer, para dar sua vida como Cordeiro de Deus pelo pecado do mundo. A esses, quem crer nisso, mais lhes será dado. Agora, de quem não tiver, deixa eu voltar. A quem tiver mais, lhes será dado. De quem não recebeu esta verdade, não creu nas verdades anunciadas, ou não creu que poderia vir desta condição, nesta situação, o Cristo de Deus, o Messias, mas julga que sabe tudo, que era o caso dos judeus, de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Os judeus achavam que sabiam tudo, né?
e que categoricamente diziam que aquele filho de José, o carpinteiro, aqueles pobretões, José e Maria, naquele estado de pobre, trabalhando na carpintaria do seu pai para ajudar os seus irmãos e mãe e irmãos a comerem, terem comida. Jamais esse aí pode ser o que andou de burrico na cidade. De forma alguma esse aí é o nosso libertador. Mas julgavam que sabiam tudo. Então, para esses que julgavam saber, o que sabiam ainda lhe será tirado, conforme diz o verso 18. Esse é um princípio estabelecido, né? Pelo Senhor Jesus, para um princípio eterno, algo que não está ligado apenas àqueles dias, não. Quantos aí não estão ao nosso redor dizendo que sabem tudo? Que tem filosoficamente, agora com essa loucura que nós estamos vivendo de ideologia de gênero, quantos se apresentando até no meio evangélico com umas falácias muito loucas, graças a Deus a maioria, até pelo menos até onde eu tenho visto, tem se posicionado contra, mas nós temos um movimento muito forte de abertura, de liberalismo, até mesmo em alguns meios liberais evangélicos. Em igrejas que até então tinham uma historicidade, já de denominações históricas, cedendo loucamente em nome de um conhecimento humano, que julgam, então, que a Bíblia precisa de upgrade. Eu tenho estado meio invocado com essas coisas, irmãos. Agora parece que surgiu aí uma nova versão, revista atualizada. Eu não tenho problema com melhorar. Melhorar sempre é bom. Mas será que nós estamos precisando de mais pessoas crendo nas Escrituras ou mais novidade nas Escrituras para as pessoas crerem? Acho que está mais faltando gente pregando as Escrituras do que eu tentar melhorar a Bíblia para as pessoas, né? Ontem eu comentei Agora eu posso falar, eu de propósito me calei. Estou aqui indo para 20 anos, né, no mês de março. E todos os anos lembramos aqui o importante momento da Reforma Protestante. Um marco importante não apenas pela sua historicidade, mas principalmente pelo fato completamente omitido na mídia evangélica. Pelo menos, talvez você tenha visto, eu não procurei também, mas no que vi, não foi pouco, eu recebo muitos e-mails de muitos lugares, de muitas editoras, mas eu não vi alguém formulando, se você viu, por favor, depois até compartilhe comigo, mas alguém formulando a frase, num determinado momento da história, Deus levantou um padre católico romano, que pela graça foi alcançado, e pela graça compreendeu que seus esforços de nada valeriam, nunca valeram, para lhe dar qualquer tipo de mérito diante do Senhor. E ele então abriu mão de todas as suas convicções teológicas até então, homem muito estudado, muito competente, professor de teologia, mestre em línguas, hebraico, grego, teve a coragem de dizer: a graça, somente a graça, é suficiente para a salvação do homem. Agora, o que eu recebi de e-mail me propondo vendendo livro, me convidando para congresso, revista, revistinha, revistona, e congressos e mais congressos para falar sobre reforma. Muito legal, tem seu valor, mas uma venda terrível. Oportunidade para vender livro, oportunidade para encher ambientes de congresso, de palestras. Quando a mensagem fundamental, Deus pegou um católico romano, que junto com a sua confissão de fé, com sua religiosidade católico-romana, desviaram-se do evangelho ortodoxo, aquele que foi anunciado por Jesus Cristo. Ele teve a coragem, então, de dizer que somente a graça bastava mediante a fé. E ele retornou, então, levou a Igreja de Cristo às suas bases, que é a salvação unicamente pela graça. Muito bacana aí a parte histórica que eu vi aí, a Globo, né? A Globo nem passou perto dessa informação, que é a principal deste momento histórico. Histórico, sem dúvida, 500 anos, marcante. Muito um levantamento, principalmente um correspondente de Nova York, correspondente da Alemanha,
fez um documentário muito bem feito, acho que foi o melhor que eu vi. História linda, historicamente falando. Mas nem passou perto de falar que Deus trouxe um padre católico das trevas da sua religiosidade para a luz da graça salvadora. Isso não ouvimos. Alguém ouviu? A não sei que você estivesse no ambiente, obviamente, evangélico, talvez tenha ouvido. Até mesmo os evangélicos que eu ouvi aí, sendo que a Globo foi fazer entrevistas com alguns pastores e lideranças de teatro, de peça, não ouvi nada assim. Então, eu decidi mesmo me silenciar este ano. Porque estas verdades aqui, que Jesus tanto está enfatizando, o princípio foi estabelecido no verso 18. A quem tiver mais lhe será dado. As verdades do reino, anunciadas como parte da sua vida, testemunhadas, elas não somente frutificarão, como você receberá mais delas ainda. Mais do Senhor. Mas aqueles que julgam saber tudo, desses ainda será tirado. Ainda será tirado. Vão ficar mais cegos na sua inteligência. Duas questões importantes aqui. O que nós temos para ser acrescentado ou tirado aqui neste verso 18? Obviamente estamos falando sobre as verdades do reino. As coisas que envolvem toda a vinda messiânica do Senhor Jesus, nascimento, vida, morte, ressurreição e os propósitos da sua vinda. E o que significa, então, nós termos as verdades do reino? Eu creio que a resposta lá na segunda parte do verso 21, que daqui a pouco a gente vai chegar. Eu creio que a resposta é que as verdades do reino elas precisam ser não somente ouvidas, no sentido de fazer parte da minha vida, como também vivenciadas, praticadas, reproduzidas. Aquele círculo mais próximo, íntimo do Senhor Jesus, dos seus discípulos, não somente eles ouviram o que Jesus ensinava, ministrava a eles, mas eles lidaram tão seriamente com aquilo que ouviram, receberam de uma maneira tão séria, tão comprometida, aquilo que ouviram do Senhor Jesus, que nós sabemos que eles deixaram tudo o que tinham para seguir o Senhor Jesus. Foi uma compreensão tão completa da mensagem do reino de Deus, que envolvia tudo o que compunha ali a messianidade do Senhor Jesus, que eles fizeram aquilo parte da vida deles a ponto de deixar o que tinham e seguir a Cristo. Irmãos, aqueles que não possuíam a verdade, aqueles que ouviam, mas não permitiram que a mensagem passasse a fazer parte da sua vida, apenas ouviam. Apenas ouviam. Não eram capazes de reproduzir, porque provavelmente esqueciam logo depois, ou achavam que era uma filosofia muito bacana, um grande rabi, e só. Depois, gente, vamos comer pizza. Jesus está ensinando que aquele que possui, que recebe, ouve, recebe e passa a fazer parte da sua vida as verdades do reino, esse é aquele que age com aquilo que sabe. Aquele que possui, ouve e possui, faz parte da sua vida as mensagens da verdade do reino, ele torna aquilo realmente seu. Não é uma coisa que eu ouvi, não, é meu, faz parte da minha vida. É também a pessoa que persevera. E aquele que a mensagem do reino faz parte da sua vida, que age, que toma, que parte a fazer, que aquilo ali passa a fazer parte do seu viver diário. Esse também é o que persevera na fé e é esse o que produz fruto. Para aqueles que então reproduzem da verdade de Deus em Cristo Jesus, que passou a ser parte da sua vida, a Bíblia diz que esses, o Senhor Jesus diz que esses receberão mais ainda. Esses que vivenciam as verdades do reino como a sua verdade, a sua vida, esses receberão mais lhes será dado. Agora, para aqueles que só ouvem, aquilo que eles aparentam, então, saber ou ter, lhes será tirado, porque eles não produzem nada de bom com o que recebem.
não se está falando aqui de forma alguma de perda de salvação. Pelo contrário, nós estamos falando aqui de rejeição do Evangelho, do puro e simples Evangelho, do suficiente Evangelho da cruz, do puro, completo, claro e simples Evangelho de Cristo Jesus. O tal mistério de Deus que até então estava oculto e agora foi plenamente anunciado no ministério do apóstolo Paulo e aqui nesse momento do Senhor Jesus com os seus discípulos. É rejeição a este Evangelho. Então, intelecto, falar bonito, saber apresentar muito bem uma peça de teatro e ter uma eloquência teológica. Sem essa vivência com o que o ouviu, com o que tem ouvido do Senhor como parte da sua vida, da sua dinâmica, do seu viver. Irmãos, isso não nos torna super-homens espirituais infalíveis. Isso é a coisa mais humilhante que nós podemos ter na vida cristã, é você ter esse relacionamento com o ouvir do Senhor, permitir que as verdades do Evangelho sejam parte da sua vida, e você só... Sabe o que acontece quando isso acontece contigo e comigo? Mais eu enxergo o meu pecado. Mais eu percebo que eu sou o pecador devedor, mas que eu sou também o pecador alcançado por graça maravilhosa, graça soberana, graça suficiente, derramada definitivamente, de uma vez por só, entregue na cruz por mim, através do sacrifício de Cristo. Então não estamos falando aqui de superioridade, estamos falando aqui de miserabilidade. Sequência dos versos 19 a 21. O cenário aparentemente muda. Na verdade, o cenário muda, mas o tema não. A temática se mantém. Aqui nós vemos que chegam ali no ambiente onde o Senhor Jesus está, talvez hospedado. Chega a mãe e os irmãos de Jesus. Não vou falar mais do que isso sobre o irmão de Jesus, porque para nós que cremos nas Escrituras, Jesus não teve um irmão, não, teve um monte. Não é? Só Jesus ser apresentado como filho primogênito ou unigênito. Primogênito é o melhor sentido, unigênito seria o único, né? Mas como primogênito de muitos irmãos, já diz que ele foi o primeiro, né? Irmãos aqui não é prima, a palavra grega para prima é outra. Não é? E fecho aqui o parênteses. Então chegou ali Maria, os irmãos de Jesus, pedindo para ver Jesus. Talvez estivesse com saudade. O irmão mais velho, querido, já está no ministério público aí, talvez longe de casa há algum tempo. Foram ali para ver Jesus. Jesus é informado então por alguém que vai até Jesus: ó, tua mãe e teus irmãos estão aí. Eles querem te ver. Eu creio plenamente, irmãos, que sem nenhuma... Por isso que eu disse que mudou o ambiente, mas a temática é a mesma. Jesus ainda está falando por figura. Ele usa esse momento aqui para ilustrar as verdades do reino. As verdades do reino de Deus, sem nenhuma intenção de desonrar seus parentes, sua mãe. Ele diz que a sua família verdadeira era composta por aqueles que ouviram a palavra e a colocaram em prática. Não está dizendo que sua mãe e seus irmãos são os incrédulos, ou os crentes que não obedecem. Não. Ele está usando este momento, mais uma vez, para ilustrar a realidade de que, eu creio que depois que ele falou isso, dando ali, talvez aquelas pessoas ali, dando um status para a mãe e para os irmãos, como se fosse de superioridade, não são meus parentes que são mais ou menos, melhores ou piores. Aqueles que realmente têm a ver comigo são aqueles que ouvem e põem para funcionar, passam a fazer parte da sua vida as verdades do reino de Deus. Então, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus são aqueles que tiveram ou têm ouvidos para ouvir e têm a atitude de pôr em prática as verdades ouvidas ou lutar nesse processo de santificação diário que nós somos instados nas Escrituras a batalhar.
para transparecer, vivenciar e expor o que realmente cremos pela nossa vivência, pelo nosso viver. Irmãos, quando se trata de possuir as verdades de Deus, eu creio que esse texto nos encaminha a acreditar que devemos usá-las ou deixá-las. Usá-las no melhor sentido da palavra, colocá-las em prática, ou deixá-las. Não há uma proposta aqui, uma sugestão bíblica de ser um crente que meia boca. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, uma das coisas mais repito, insisto. Se nós fôssemos aqui, alguns hipócritas gostam de dizer que não, eu faço tudo. Mentira, está mentindo, nós somos pecadores. Se fizéssemos tudo que a Bíblia manda, estaríamos no céu, andando com Enoque, com aquela turma toda, com Deus, lá no céu. Somos pecadores, batalhando por uma vida santificada. Pecamos, lamentavelmente. O problema é quando eu não choro mais quando eu peco. Esse é um problema. Um problemão. Agora, quando o pecado ainda me faz chorar, eu lamento por estar ofendendo o meu Salvador e trabalho pelo abandono do pecado, confesso e abandono, beleza. Isso é o processo de santificação que a Bíblia chama. Então, o que eu vejo aqui é que nós temos que compreender que as verdades de Deus que temos aprendido pela sua palavra, elas precisam, quando nós as recebemos, elas têm que passar pelo filtro da decisão de obedecê-las. O novo filtro é de atitudes que eu vou tomar conscientes e deliberadas de pôr essas verdades em práticas. E daí nós vamos vendo, obviamente, lamentavelmente, pelas nossas ainda inclinações pecaminosas, aí que vai começar a luta. Mas quando lá na primeira fase eu já decido ouvir filosoficamente, ouvir religiosamente, eu não chego na decisão de entender que isso é a vontade de Deus para a minha vida e não passo pelo momento de estabelecer estratégias objetivas na direção de fazer o que Deus me ordena. O nome disso é processo diário de vida santificada. Jesus, quando Ele nos deu a sua palavra, fala conosco pelos evangelhos, quando nós temos a palavra de Deus se revelando a nós dessa forma tão carinhosa como Deus nos dá, ilumina nossa mente mediante obra do Espírito Santo de Deus para compreendê-la. O Senhor não tem o objetivo apenas de me informar. O objetivo das Escrituras é me transformar. Não é me encher de informação. É transformar a minha mente, coração e história. Então, uma mensagem que apenas é ouvida com os olhos, ela não tem poder para transformar nada. Mas uma mensagem que é ouvida, percebida, recebida, abraçada, se torna parte da minha vida, reproduzida com o meu viver, com o testemunho do Evangelho, com a vida cristã. Isso produz cada vez mais revelação da parte de Deus que vamos recebendo à medida que crescemos na fé, amadurecemos e testemunhamos. Nós produzimos e Deus nos abastece dele. Eu produzo e Deus me abastece dele. Mas aquele que julga que sabe apenas pela frequência, pela religiosidade, pelo mero ouvir, ele tem até um argumentário bastante bom, talvez, seja uma pessoa boa de gogó. Mas o que tem dele será tirado. Este é o princípio geral que cerca esse momento aqui da vida pública de Jesus. Então, para a gente fechar, a palavra de Deus, até não é a melhor ilustração não, mas eu achei interessante que eu li esses dias. A palavra de Deus, ela é como o maná do Antigo Testamento. Ela não nos foi dada para a gente simplesmente armazenar, colocar na despensa. O maná, como é que o maná foi dado para o povo lá no deserto? Comam tudo. Guarda não, amanhã tem mais. A ideia aqui não é que, com essa ilustração, acredito, não é que se deixar para amanhã estraga. Mas deixar o maná de Deus para amanhã, por algum motivo, normalmente os mais banais que a gente encontra, é desperdiçar a provisão do Senhor para a nossa vida, a provisão diária do Senhor para a nossa vida. Desperdício da revelação divina. Ouviu? Põe para funcionar hoje. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.
Santo e amado Deus, muito obrigado por nós podermos refletir em verdades tão objetivas, tão práticas da tua vida pública, um ensino tão claro. Ajuda-nos, ó Deus, a receber essas verdades, ouvir essas verdades de forma que elas se transformem, se tornem parte da nossa vida. A verdade que liberta é a verdade que transforma. Nos ajuda a não sermos, ó Pai, meramente ouvintes, mas ouvintes praticantes, que tornam a Tua Palavra uma parte da nossa existência. E é aí que começa a luta. A luta não termina aqui, a luta só começa. Ajuda cada um, ó Deus, nos ajuda a compreender o privilégio que temos, Senhor, mas também a enorme responsabilidade de reproduzir aquilo que temos recebido do Senhor. Assim eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, uns com os outros.